Oi. Bom, eu posso começar dizendo que esse ano foi um ano muito importante para mim. Foi um ano que eu consegui descobrir que eu conseguirei não ter várias doenças, que eu conseguirei não ter risco de doenças vasculares, de perda de visão, de doenças renais, de amputação de membros. Tudo isso por causa da minha história, que é o que eu vou começar agora. Meu nome é Gabriele. Eu tenho 25 anos e eu sou advogada. Como advogada, bom, eu fiz direito e não sei, todo mundo sempre tem alguém que conhece um advogado, tem um advogado na família, né? E a faculdade de direito é uma faculdade bem difícil. Tem muitas pressões muito específicas, e são 5 anos bem interessantes. E, além de fazer direito, eu fui bolsista durante a faculdade. Isso incrementa um pouco as pressões que a gente sofre na faculdade. Eu não podia ter notas muito baixas, porque senão eu ia perder minha bolsa. O ambiente da faculdade era muito diferente do ambiente ao qual eu estava acostumada sempre. Então, esse processo da faculdade, a faculdade, não me entendam mal, foram os melhores 5 anos que eu tive. Foi onde eu conheci as minhas melhores amigas. Foi onde eu conheci as pessoas que são minhas mentoras hoje, onde eu descobri a minha profissão. Mas também onde eu fiquei extremamente ansiosa. Foi onde eu descobri o fundo do poço. E essa ansiedade toda, o que eu fazia com ela, eu comia. Então, o meu jeito de lidar com a ansiedade que eu sentia na faculdade, com todas as pressões que eu tinha, eu comia. E aí eu comia. E aí eu comia. Então, eu acordava à noite e comia uma barra de chocolate à noite. Comia, sei lá, um monte de doce, comprava na padaria, comia tudo numa tarde. Eu comia muito, muito doce. Então, ao longo dos 5 anos da faculdade, eu engordei um pouco. Isso, eu percebi que eu engordei um pouco. E foi muito difícil para mim. Mas isso ficou bem específico quando um dia eu fui no médico, um médico de rotina, e aí ele pediu para fazer uns exames, porque ele estava preocupado, porque eu tinha engordado muito nos últimos anos. Não que eu não tivesse percebido que eu tinha engordado muito, né? Mas ele pediu para fazer os exames. E aí eu fui e fiz os exames. Aí, um tempo depois, agora eu descobri que eu podia pegar os exames pelo site do laboratório. Aí, um dia eu estava voltando de algum lugar. Eu lembro exatamente. Eu estava no metrô Barra Funda, voltando de... Não lembro de onde, na realidade, mas eu lembro que eu estava no metrô Barra Funda. E aí eu fui olhar para ver se tinha saído o resultado do exame. Saiu o resultado do exame. Mas eu não sou médica, sou advogada, pior ainda. Não entendo nada de números. Biologia, não lembro mais. Aí eu mandei para o médico, né, o exame, para saber o que tinha. Eu tinha consulta em pouco tempo, mas eu já queria saber. Aí ele me ligou. Aí ele falou assim: Gabi, pelos números do seu exame, é diabetes. Aí eu estava no metrô, estava entrando no metrô. E aí o mundo parou. E eu comecei a chorar no metrô. O que, para quem mora em São Paulo, faz faculdade, já teve alguns namorados na vida, não é nenhuma surpresa, assim, né? A gente chora no metrô, no ônibus. Mas aquele choro foi diferente. Naquele momento,
alguma coisa mudou. Aí eu falei, tá bom. Aí desliguei, depois eu fui no médico. Aí ele falou assim, seus exames, pré-diabetes. E eu, tá. Isso quer dizer, então, que eu tenho um risco muito grande de ter diabetes. E que, se eu não fizer nada, eu vou ter diabetes. Então, se eu continuar, terei diabetes. E aí, eu voltei para casa. Foi numa sexta-feira, essa história do metrô. Aquele fim de semana, eu lembro que eu fiquei a maior parte do tempo na varanda do meu quarto. Eu roubei a cadeira preferida da minha mãe, sentei na varanda e eu fiquei pensando. Porque eu não sabia nada de diabetes. E, ao contrário das mulheres maravilhosas que já falaram aqui, o meu caso era de diabetes tipo 2. Então, é o caso em que, se eu quisesse, eu poderia reverter esse diagnóstico. E aí você fica pensando, né? Eu passei aquele fim de semana pensando. Primeiro, por quê? Será que foram os 30 quilos que eu engordei durante a faculdade que fizeram aquilo? Ou será que é o fato de que eu preferia ler e estudar ao invés de fazer alguma atividade física? Porque eu sempre preferi ler e estudar. Não que seja alguma coisa, mas eu sou rata da biblioteca. Será que isso era um fator determinante? A genética? Eu não sabia de ninguém na minha família que tinha diabetes, mas também. Então, eu fiquei pensando, aquele fim de semana todo, pensando na minha vida, na faculdade, como foi difícil. E como toda a vida, foi difícil olhar no espelho e ver a minha própria imagem. Quando você não é exatamente no padrão que a sociedade quer, é sempre difícil você se olhar. E ali estava aquele momento que estava me dizendo assim, olha, se você quiser mudar agora, é ótimo. Você não vai ter um monte de coisa, sua vida vai ser muito melhor. Agora, se você não mudar agora, você vai ter diabetes, você vai ter todos aqueles riscos que eu falei no começo. E aí eu decidi. Antes de decidir, eu fui buscar informação, porque eu não sabia nada, né? Não sabia primeiro pré-diabetes, sei lá, pré-diabetes, nem sabia que tinha. Fui pesquisar, entrei no site de médicos, entrei no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, fui ver o que era, fui falar com amigos que tinham diabetes, que eu sabia, para saber o que estava acontecendo. E aí eu decidi que eu não queria, que eu queria mudar a minha vida. Que eu já queria fazer um tempo, mas não tinha nada que realmente me fizesse mudar. A minha motivação não era suficiente. E aí, eu resolvi mudar. Então, naquela semana, eu marquei endocrinologista, eu marquei nutricionista, eu fui na endócrino, e aí ela foi, me explicou as coisas, né? Aí eu falei assim, mas olha, eu quero fazer um tratamento não só para melhorar agora os meus números e tal. Eu quero mudar de vida. Eu vou mudar o meu estilo de vida. O jeito como eu vivo, o jeito como eu levo tudo. Então, você me explica como vai ser assim. Aí ela falou assim, tá bom, isso é melhor ainda. Aí foi assim, a nutricionista também. E aí eu comecei a mudar. Eu mudei a minha alimentação, aí eu comecei a ir na academia do prédio. E aí fui fazendo essas coisas assim. Eu não precisei tomar remédio, não precisava ainda, mas se tivesse demorado mais para descobrir, talvez eu precisasse. E aí eu fui mudando. E eu lembro que
2 semanas depois disso, eu estava com a minha mãe e a minha irmã, a gente estava, sei lá, eu estava trocando de roupa, né? E elas começaram a me falar assim, Gabi, você emagreceu, não emagreceu? Aí eu, não. Você emagreceu, sim. Não. E a gente tem uma balança em casa, né? Mas eu não queria me pesar, eu estava com medo. Porque a minha nutricionista tinha me dado uma meta para eu perder peso. Porque é muito importante, no caso da pré-diabetes, perder o peso. Porque eu estava 30 quilos acima do meu peso. Aí a meta era, em 3 meses, eu perder 3,8 kg. Aí eu falei assim, tá bom, vou me pesar. Só porque elas estão enchendo meu saco. Aí eu fui lá, me pesei. Aí eu olhei. Eu tinha perdido, em 2 semanas, 2 quilos. Eu falei assim, como isso é possível? Eu não fiz uma mudança tão grande assim na minha alimentação. Pelo menos eu achava que não. Eu emagreci. Eu falei assim, tá bom, então, vou continuar do jeito que eu estou. Aí eu continuei. Aí eu fui perdendo o medo de me pesar. E aí, 3 meses depois, quando era o dia de cumprir a meta da minha nutricionista, ao invés de perder 3,8 kg, eu tinha perdido 15 quilos. Então, nunca eu tinha perdido 15 quilos. Eu perdi metade do peso que eu ganhei na faculdade. E isso, eu voltei, fiz novos exames, e a médica falou assim, tá ótimo, parabéns. Então, eu mudei a minha vida, e isso mudou a minha vida. Foi um processo muito diferente. Envolveu a família toda, os meus amigos, todos me apoiando, me dando, não deixando eu comer as coisas, decidindo o que eu queria comer ou não. Mas chegou assim e eu tinha mudado completamente. E esse meu diagnóstico foi em 17 de dezembro do ano passado. E aí, nesse ano, eu mantive o meu peso. Eu mantive a minha alimentação, atividade física. Eu confesso que a atividade física é um pouco mais difícil. Às vezes, eu tenho que escolher entre estudar ou ler um livro e ir para a academia. A balança não é exatamente igual. Por isso que eu levo um livro quando eu vou para a esteira. Aí eu fico lendo e fazendo a esteira, que ajuda um pouco. Mas, esse ano, eu descobri outra pessoa, outra Gabriele. Eu não gostava de tirar foto, tanto que foi meio difícil achar fotos para colocar aqui, porque eu não gostava que tirassem fotos de mim. Eu não gostava do meu corpo, eu não cuidava do meu corpo. E eu não percebia a importância que ele tem na minha vida. Foi só quando eu me deparei com as possibilidades de, não sei, em 10 anos, 15 anos, piorar a situação do meu corpo, que eu acordei. E isso mudou tudo. Eu mudei, foi a coisa mais linda que aconteceu. Eu conheci pessoas incríveis. Eu descobri todo esse mundo novo. E eu tenho 2 menininhas que elas são assim os amores da minha vida. Eu amo elas assim incrivelmente, a Maria e a Lívia. A Maria tem 11 anos e a Lívia tem 10 anos. Aí, bom, elas me amam do jeito que eu sou, porque criança é assim, né?
Criança ama a gente do jeito que a gente é. E aí, quando eu comecei a emagrecer, elas não gostaram. Não gostaram. Primeira vez que eu cheguei na casa delas, e eu tinha perdido peso já, a Maria veio correndo, pulou e me abraçou. Aí ela saiu, fez uma cara brava, falou assim: Gabi, você não está mais fofinha. Ela não gostou. Ela, por que você não está mais fofinha? Aí depois veio a Lívia me abraçar, a mesma coisa. Ela veio, pulou no meu colo, falou a mesma coisa. Ela veio e ficou me abraçando assim: você não está mais fofinha, Gabi. Por quê? Pode parar de emagrecer. Aí eu falei assim: é porque a Gabi está mudando a alimentação por causa da diabetes. Aí elas: papai já falou da diabetes. E elas sabiam alguma coisinha assim, sabe? Aí eu sentei com elas, aí eu expliquei para elas o que era, eu expliquei que eu estar ficando menos fofinha, na realidade, era uma coisa boa, que elas podiam ficar felizes por isso, e que eu ainda ia continuar fofinha, mas não do jeito que elas queriam, né? E aí elas ficaram menos tristes. Mas até hoje, eu chego, elas me abraçam e elas fazem uma cara já assim, não estão gostando, porque eu não estou tão fofinha. Essa foto é, acho que é uma das fotos que eu mais gosto, porque eu estou feliz nela. E foi no aniversário, cheio de doce, cheio de, sabe, um monte de coisa assim para comer. Que, ao contrário de antigamente, eu não comi tudo que tinha na festa. Eu achei o meu equilíbrio na vida. E isso foi através do meu diagnóstico. Inclusive, eu estou usando o meu vestido preferido nessa foto, que é esse vestido aqui. Porque a gente... Obrigada. Porque a gente tem que se sentir feliz. Sempre do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. E isso mudou a minha vida. E eu acho que era isso que eu queria falar.